Caríssimas, caríssimos e caríssimas, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, como sempre improvisado, como sempre imprevisível, como sempre intempestivo, mas antes que a gente comece, como eu estou prestes a cometer uma coisa aqui que pode afrontar ou confrontar os bons costumes, se tiver algum adulto na sala, um CEO talvez, um coach, né, ou algum guru de palco, por favor, acho que é prudente e que eles se retirem da sala, porque eu estou prestes a fazer alguma coisa inadmissível em certos mercados, que é admitir um erro pessoal, meu erro. E eu não vou cantar aqui a música do Paralamas, eu respeito o seu tímpano acima de tudo, apesar de estar gravando em condições um pouco complicadas, tem uma obra tenebrosa aqui do lado, mas eu ando com essa ideia na cabeça, ou esse peso no coração faz algum tempo, porque, e aliás é a primeira vez que eu estou gravando sentado, isso é uma coisa muito, e eu acho que é inédito no Roda e Avisa, né? Normalmente eu gravo em pé, né? Ao menos que eu esteja ao volante, mas estou gravando aqui até para dar um toque um pouco mais confessional, um pouco mais desarmado. Mas eu percebi, e as evidências são muitas, de que alguma coisa que eu estou fazendo não está funcionando, deve ter algum erro grande meu aí. E algumas reflexões podem ser úteis para você. Aliás, eu vou falar sobre inteligência artificial se o assunto te interessa, né? O que eu vou falar aqui tem um pouco a ver com o ChatGPT e outras coisas também. A questão é que faz alguns anos começaram a me chamar para trabalhar, não tanto por aquilo que eu coordenava, produzia, ajudava a fazer acontecer, né? Eu sempre tive muito ligado à área operacional, à coordenação de projetos grandes e tal, mas começaram a me chamar para falar, para representar empresas, para ser porta-voz, né? Para de repente tentar divulgar uma mensagem por aí. Eu achei aquilo um pouco estranho, né, porque eu sempre fiz isso, sempre falei, sempre tá aqui microfones e câmeras tal a vida toda, mas isso eu nunca imaginei que fosse uma linha de trabalho, sempre foi quase que a minha maneira de retribuir para esse ecossistema por tudo que eu aprendi nesses anos todos de tanta gente generosa, ufa, né? Mas aí no começo eu me encantei porque foi, puxa, que bacana, né? De repente se eu estou tendo aqui repercussão, visibilidade. E eu comecei, talvez, a confundir um pouco as coisas, porque talvez o que tenha sido aí a chave desse processo todo não foi exatamente o que eu estava falando, né? Talvez tenha sido como eu estava falando, talvez eu tenha sido chamado pela maneira que eu falo, né? Pela maneira em que eu consigo, sei lá, explicar, pela maneira que eu consigo popularizar alguma coisa complicada, ou talvez por alguma coisa mais, sei lá, mais material, de repente pela minha voz, de repente pela minha postura no palco, não sei. Mas eu demorei para perceber que talvez não tenha sido exatamente aquilo que eu tinha para dizer, e aí eu acho que eu escorreguei. Porque num certo momento, né, na medida que o mercado começou a ficar um pouco mais incerto, eu falei, quer saber, eu acho que eu estou com algumas ideias aqui que vale a pena eu compartilhar, né? Algumas, sei lá, algumas inquietações, algumas provocações que estão aqui surgindo, e eu vou colocar isso para todo mundo ver, e aí começam alguns erros. Em primeiro lugar, quem disse que as minhas ideias valem alguma coisa. Segundo lugar, quem disse que era nisso que as pessoas estavam interessadas. Em terceiro lugar, e aí vem um erro bastante grave, foi ignorar as regras do jogo, né? Quando de repente eu acho que para expor uma certa ideia eu preciso de um certo tempo, né? Eu preciso de um certo formato, esse formato, esse modo de registrar pode estar fora de moda, né? No momento em que você tem TikToks e que você tem stories e que você tem coisas com 30 shorts no YouTube, né? Eu insisti em fazer vídeos longos, e ainda mais sem nenhuma superprodução, e ainda mais sem ser sexy, sem né, nenhum apelo maior, eu acho que eu errei. E eu acho que eu errei, talvez, sobretudo, numa coisa um pouco mais complicada. Não só não ter entendido a mídia, o meio, como diria Marshall McLuhan, né? O meio é a mensagem, mas talvez por inocência, talvez, achado que algumas coisas que você tem a dizer, alguns argumentos, algumas ideias, elas
elas têm um peso e elas têm uma obviedade que deveriam ser, obviamente, recebidas de peito aberto por todo mundo, sem reconhecer que, na verdade, não é assim que as pessoas funcionam. Né? Na verdade, não é bem assim que as pessoas funcionam. E tem uma questão muito interessante, que a gente começa a chegar em AI aqui, que eu demorei para entender que, até do ponto de vista evolutivo, como a nossa sociedade, como a nossa cognição, a nossa comunicação evoluiu ao longo do tempo, a gente preza muito mais a certeza do que a verdade. A gente preza muito mais a certeza do que a verdade. Não é? Então, vamos imaginar que você é um consultor e que, de repente, alguém te chama para você dar o seu pitaco num evento, numa palestra, ou seja, o que for. Né? E já aconteceu isso comigo. Né? Alguém na plateia perguntou, olha, como é que eu faço tal e tal e tal coisa, esperando que eu fosse dar ali algum tipo de certeza, algum tipo de verdade, né? Algum tipo de verdade, sobretudo. Não é? E aí eu falei, olha, na verdade, eu não conheço o seu problema, eu não conheço sua audiência. O que eu posso dizer é vai testando, vai experimentando, né? Porque à medida que você for testando, vai reduzindo a sua incerteza. Eu acho que não era isso que a pessoa estava esperando, ela estava esperando certamente uma certeza, algum tipo de coisa com cara de verdade, mas lamento informar, quando alguém te passa alguma coisa com tanta certeza assim, como se fosse uma verdade escrita em pedra, eu acho que vale a pena você esconder a carteira, né? Porque qualquer cientista sabe que o progresso da ciência é baseado na certeza da incerteza. Todo cientista, todo pesquisador sabe que todo conhecimento ainda é incerto e que ele pode melhorar sempre na medida em que você descobrir uma hipótese melhor, dados melhores, etc, etc, etc. Pessoas, normalmente, a menos que elas tenham tido uma formação, né, mais afeita, mais próxima dessa formação do pesquisador tal, elas vão preferir certezas a verdades, e isso é bastante complicado. E agora a gente entra aqui na inteligência artificial, porque muita gente reclama que o ChatGPT muitas vezes escreve qualquer negócio ali, engana você, né? Passa inverdades. Mas a questão é que ele entendeu tudo. Veja, o ChatGPT foi treinado em cima de conteúdos humanos. Ninguém ensinou nada para ele, jogaram lá tudo que a gente fez e falou, olha, que conclusão você tira? Né? O que você consegue arquitetar em cima de tudo isso? E ele deve ter percebido muito rapidamente que a gente está mais interessado em ser convencido de uma maneira bastante poderosa, do que efetivamente aquilo ser verdadeiro ou não. Então, quando ele manda bullshit, quando ele manda para você alguma coisa completamente furada, mas que é bastante convincente, ele está certo, porque infelizmente é assim que a gente funciona. E aí tem outro problema aqui, que é o seguinte, como é que você vai validar se alguma coisa é realmente verdade ou não? Esse é um problema que assola a humanidade desde a árvore, desde que a gente desceu da árvore, né? Como é que a gente sabe se o que está sendo dito é verdadeiro ou não? Muitas vezes não dá tempo, muitas vezes não tem nem como, você não tem nem bagagem para saber se aquela é a melhor solução possível. Então você acaba confiando, né, na pessoa que está falando. Agora, por que você confia? Porque ela é carismática, porque ela tem poder, porque ela tem algum tipo, está vestida diferente, né? Aliás, pergunte-me como eu sei, vai você tentar falar de inovação sem se vestir de maluco? Vai você tentar falar sobre questões um pouco mais amplas sem fazer o papel de um sacerdote, né? Sem fazer o papel de um guia espiritual, né? Se você ignorar essas expectativas, esses estereótipos, esses lugares comuns, isso vai provavelmente gerar ruído, né? Porque as pessoas estão esperando que alguns tipos de informação venham de algum tipo de pessoa, e como é que ela sabe se essa pessoa é do tipo certo? Estereótipos, né? A roupa, a voz, né? A pose, né? Vai lá você fazer um vídeo desse de camiseta e sem terno e gravata ou sem nenhum tipo de, né, efeito um pouco mais bombástico, isso dificulta as coisas. Então, esse faz parte do meu pacote de erros.
e você talvez possa aprender com isso, né? O bom de ciência, na verdade, é que ela avança a partir dos erros anteriores. E eu falo, pô, aliás, eu ouvi recentemente, fiquei felicíssimo, foi o eixo do Radinho de hoje, o Radinho é um outro podcast meu, porque na semana passada eu vi uma entrevista com um cientista, ele estava felicíssimo anunciando que, puxa, eu estava errado. A hipótese dessa moça aqui é muito melhor que a minha, eu me equivoquei, estou vendo aqui os resultados, que ótimo, agora a ciência avança. Estava ouvindo agora um episódio do podcast do Sean Carroll, em que ele está entrevistando um outro autor, né, sobre justamente a questão da importância da incerteza, né? Hoje qualquer informação científica vem lá, o quanto eu posso confiar nisso? E nunca é 100%, né? Nunca é 100%. Aliás, está aí uma coisa que as inteligências artificiais mascaram. Ela deveria dar ali o quanto que aquela informação é minimamente confiável, porque normalmente ela vem com aquele carimbo de verdade absoluta, o que, convenhamos, verdade absoluta, de novo, esconda a sua carteira. Então, caríssimos, caríssimas e caríssimes, eu venho errando porque eu acreditei que se uma ideia para em pé e se de repente ela estiver bem articulada, ela vai vencer sempre. Não é? Mas quando, na verdade, eu posso não ter necessariamente a voz correta, o jeito de falar correto, a roupa correta, o tempo correto do vídeo, eu posso estar ignorando esse pacote gigantesco que, na verdade, faz parte da natureza humana, foi ingenuidade minha, né? Falta sei lá, falta de maturidade, falta de experiência, achar que, de repente, uma informação, ela para em pé por conta própria, né? A gente tem que levar em conta e existem pessoas que conseguem levar isso muito em conta, de uma maneira admirável, e que não necessariamente estão compartilhando com vocês informações que sejam minimamente verdadeiras. É um excelente negócio, inclusive, explorar essa nossa fragilidade, essa nossa carência por gente que passa algum tipo de certeza. A gente tem votado em figuras que prometem ali, que são carismáticas, que são enfáticas, mas que se você espremer, realmente nunca sai nada. A gente sempre cai nessa armadilha. E eu achei que o Dom Quixote aqui pudesse fazer alguma diferença, ignorando todas as regras, né, correndo pela margem, sendo um marginalzinho em termos de estratégia. A dica é: pessoas serão sempre pessoas. E esse é um aprendizado que eu acho que vale a pena você sempre ter em vista. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, muito obrigado aqui por esse momento divã, confessional, um pouco, talvez, obsceno, né, para algumas categorias de líderes por aí que não erram nunca, né? Um grande abraço, até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa.